Eu vivo ainda algum tempo. Quando a frase "eu sigo você" se revela com um quadro de fundo de doenças graves, acidentes ou tentativas de suicídio, a solução que ajuda a cura consiste em que o filho, com toda a força do amor que o move, diga com ênfase, encarando a pessoa amada: querido pai, querida mãe, ou seja quem for, desculpe, eu sigo você. Aqui também é importante fazer com que a frase seja repetida tantas vezes quantas forem necessárias, até que a pessoa amada seja percebida e reconhecida como uma pessoa autônoma que, apesar de todo o amor, é separada do próprio eu. Então, o filho reconhece que seu amor não ultrapassa os limites que o separam do ente querido e que precisa deter-se diante desses limites. Aqui também a frase o obriga a reconhecer tanto o próprio amor quanto o da pessoa amada e a entender que essa pessoa carrega e realiza melhor o seu destino quando ninguém a segue nele, muito menos o seu próprio filho. Então o filho pode dizer ao morto querido também uma segunda frase, que realmente dispensa e libera da obrigação do seguimento funesto. Querido pai, querida mãe, querida irmã, ou seja quem for, você morreu, eu vivo ainda algum tempo e então também morrerei. Ou ainda, eu realizo a vida que me foi dada enquanto durar, e então também morrerei. Quando o filho vê que um de seus pais quer seguir na doença e na morte, alguém de sua família de origem, ele precisa dizer: querido pai, querida mãe, mesmo que você vá, eu fico. Ou então, mesmo que você vá, eu lhe dou um lugar de honra e você sempre continuará sendo meu pai, entre aspas, minha mãe. Ou se algum dos pais cometeu suicídio, eu me curvo diante da sua decisão e diante de seu destino. Você sempre continuará sendo meu pai, entre aspas, minha mãe. E eu sempre continuarei sendo seu filho, entre aspas, sua filha. A fé que faz adoecer. As duas frases, antes eu que você e eu sigo você, são ditas e realizadas com a consistência tranquila e com a certeza da inocência. Ao mesmo tempo, correspondem à mensagem cristã e o modelo cristão. Por exemplo, a palavra de Jesus no Evangelho de São João: ninguém tem maior amor do que quem dá a vida por seus amigos. E o apelo a seus discípulos para segui-lo no caminho da cruz até a morte. A doutrina cristã da redenção através do sofrimento e da morte é o exemplo dos santos e heróis cristãos. Confirmam a fé e a esperança da criança que ela pode substituir outras pessoas, assumindo em seu lugar a doença, a desgraça ou a morte. Ou ainda que pode, pegando a Deus e ao destino o mesmo preço, salvar outras pessoas da doença e do sofrimento, através da sua própria doença e do seu próprio sofrimento, e arrancá-la da morte através da sua própria morte. Ou ainda que pode, se não conseguir na terra uma salvação para as pessoas queridas, reencontrá-las através de sua própria morte. O amor que cura. Quando existe tal envolvimento, a cura e a salvação ultrapassam os limites da simples intervenção médica e terapêutica.
elas exigem uma realização religiosa, uma conversão e algo maior que vá além do pensamento mágico e do desejo mágico e que os neutralize. Esse algo maior seria em oposição à promessa enganosa do céu à terra. Quem diz sim à terra, diz sim tanto à sua plenitude quanto ao fato de ter um princípio e fim. Às vezes, o médico ou outro ajudante pode preparar e apoiar um tal ato, mas este não está em seu poder e não resulta de um método da mesma forma como um efeito resulta de uma causa. Esse ato, quando é bem sucedido, exige o extremo e é experimentado como uma graça. Como exemplo dessa conversão a algo maior, trago aqui uma história que, com o título de A Fé Maior, já foi reproduzida na página 240, num contexto semelhante. Fé e amor. Certa noite um homem sonhou que ouvia a voz de Deus e que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que eu te mostrarei, e ali me oferece este filho em sacrifício. De manhã o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para Deus, tomou o filho, levou à montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do filho, puxou a faca e queria sacrificá-lo, mas então ouviu uma outra voz. Em vez de seu filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o homem? Como o homem olha para a mulher? Como eles olham para Deus e como Deus, se existe, olha para eles. Um outro homem sonhou à noite que ouvia a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que eu te mostrarei, e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para Deus e lhe respondeu encarando: isso eu não faço. Como o filho olha para o pai, como o pai olha para o filho, como a mulher olha para o homem, como o homem olha para a mulher, como eles olham para Deus, e como Deus, se existe, olha para eles. Doença como expiação. Uma outra dinâmica que provoca doenças, suicídios, acidentes e mortes é o desejo de expiar uma culpa. Encara-se como culpa, às vezes, o que foi a obra do destino, sem possibilidade de interferência, por exemplo, um aborto espontâneo, uma doença, deficiência ou morte prematura de uma criança. O que ajuda nesse caso é o olhar os mortos com amor, exponciador e deixar em paz o que passou. Se por obra do destino acontece alguma coisa que causa dano a outros e proporciona a alguém alguma vantagem ou a salvação e a vida, isso é experimentado também como culpa. Por exemplo, a morte da mãe no nascimento de uma criança. Mas existe também a culpa verdadeira de responsabilidade pessoal. Por exemplo, quando alguém sem necessidade entregou ou abortou um filho, ou quando exigiu de outros ou lhes causou algo de grave. Para apagar uma culpa que resulte do destino ou de ato pessoal, recorre-se frequentemente à expiação, pagando com danos próprios pelos prejuízos infligidos a outros. Assim pretende-se abater a culpa com a expiação e restituir o equilíbrio.
Esses processos expiatórios, por mais danosos que sejam para todos os envolvidos, são também incentivados por doutrinas e exemplos religiosos, por exemplo, pela fé na redenção através do sofrimento e da morte, e na purificação do pecado e da culpa, através da autopunição e do sofrimento externo. Compensar pela expiação duplica o sofrimento. A expiação satisfaz a nossa necessidade de compensação, mas o que realmente se consegue quando a compensação é buscada através da doença, de um acidente ou da morte. Nesse caso, haverá dois prejudicados, ao invés de um, os dois mortos, e não apenas um. Pior ainda, para as vítimas da culpa, a expiação duplica o dano e a infelicidade, porque sua desgraça alimentará uma outra desgraça, seu dano provocará novos danos, e sua morte acarretará outra morte. Há outra coisa a considerar. A expiação é um recurso barato, com pensamento mágico e ação mágica. Nessa ótica, a salvação do outro resulta exclusivamente da própria desgraça e o sofrimento assumido basta para que o outro se salve. Acredita-se que o sofrimento e a morte serão suficientes, sem que se encare a relação e se sinta a outra pessoa, sem que com ela diante dos olhos se sinta a dor pela sua desgraça, e sem que precise fazer com o consentimento e a bênção da pessoa algo de bom pelos outros. Na expiação paga-se também com a mesma moeda a ação, com a mesma moeda. A ação é substituída pelo sofrimento, a vida pela morte e a culpa pela expiação. Acredita-se que o sofrimento e a morte são suficientes sem a ação e sem a realização, e assim como as frases antes eu do que você e eu sigo você, ao serem executadas, apenas aumentam a desgraça, o sofrimento e a morte. Assim também a expiação, quando consumada, produz os mesmos efeitos. Um filho cuja mãe faleceu no parto sente-se sente-se permanentemente culpado diante dela, porque ela pagou pela vida dele com a própria morte. Ora, quando o filho expia por isso, deixando-se ficar-se mal, isto é, quando se recusa a tomar sua vida, apesar de ela ter custado a morte da mãe, ou quando chega a suicidar-se em ato de expiação, então a desgraça é duplamente funesta para a mãe, pois o filho não tomou a vida que ela lhe deu, não respeitou o amor da mãe e sua disposição de lhe dar tudo, portanto a morte dela foi inútil. Pior ainda, em vez da vida e da felicidade, trouxe uma nova desgraça, pois ao invés de uma morte, aconteceram duas. Se quisermos ajudar um filho nessa situação, devemos ter em mente que além do desejo de expiação, ele tem também outro desejo. Antes eu do que você, ou eu sigo você. Assim só poderemos lidar positivamente com o desejo funesto de expiação, curando-o, se conseguirmos também a solução positiva com essas duas frases. A compensação através do tomar e da ação reconciliadora. Qual é para este filho a solução que convém a ele e a sua mãe? Ele precisa dizer, querida mamãe, se você já pagou um preço tão alto por minha vida, que isso não tenha sido em vão. Farei dela algo de bom, em sua memória e em sua homenagem. Mas então o filho precisa agir, produzir e viver, em vez de sofrer, fracassar e morrer. Agindo assim, estará ligado à mãe de uma forma muito diversa do que seguindo-a na desgraça e na morte. Quando o filho
desaparece em simbiose com a mãe, está ligado a ela apenas de forma cega e inconsciente. Quando, porém, em memória da mãe e de sua morte, produz algo que promova a vida, quando toma sua vida e dela dá aos outros, então liga-se à mãe de uma forma totalmente diversa e vê-se amando na presença dela, pois quando recebe e preenche sua vida dessa maneira, tem a mãe diante dos olhos e a leva no coração. Então fluem para o filho as bênçãos e a força da mãe, porque a partir do amor a ela, ele faz de sua vida algo de especial. A diferença da compensação pela expiação, que é uma compensação pela fatalidade, pelo dano e pela morte. Essa seria uma compensação pelo bem, diversamente da compensação pela expiação, que é um recurso barato, que tira e prejudica sem reconciliar. A compensação pelo bem é muito cara, porém traz bênção e tem mais condições de fazer com que a mãe e os filhos se reconciliem com seus próprios destinos, pois o bem que esse filho realiza em memória de sua mãe acontece através dela, através do filho. Ela tem parte nisso e assim continua a viver e a atuar. Esta seria a diferença de uma compensação mágica, uma compensação adequada à Terra. Ela segue a compreensão de que nossa vida é única e que ao extinguir-se abre-se um lugar para quem chega. Mesmo depois de extinta, ela nutre a vida presente. A expiação é um substitutivo para a relação. A expiação é um recurso para não encarar a relação, pois através dela tratamos a culpa como uma coisa, pagando por um dano com algo que também nos custa. Porém, se fiz injustiça a alguém, causei sua infelicidade e lhe infligi um dano irreparável ao corpo e à vida. O que pode produzir essa expiação? Busca alívio pela expiação? Prejudicando a mim mesmo? É algo que só posso fazer quando perco de vista a outra pessoa? Pois, quando a tenho diante dos olhos, sou forçado a reconhecer que pretendo anular pela expiação algo que necessariamente permanece. Isso deve ser igualmente levado em conta no caso de uma culpa que envolva a responsabilidade pessoal. Frequentemente, para expiar por um aborto ou pela perda de um filho, uma mãe contrai uma doença grave ou abre mão da relação com o pai da criança, renunciando a um novo relacionamento. A expiação por uma culpa pessoal também se realiza de uma forma inconsciente, mesmo que seja conscientemente negada ou explicada. Junto com a necessidade de expiar, aparece ainda nas mães, de vez em quando, o desejo de seguir a criança morta, da mesma forma como um filho deseja seguir a mãe morta. Entretanto, talvez possamos supor que uma criança que morra por culpa da mãe também esteja dizendo à mãe: antes eu do que você. Nesse caso, se a mãe adoece e morre como expiação, a morte da criança por amor a ela terá sido inútil. Também, no caso da culpa pessoal, a solução consiste em substituir a expiação pela ação reconciliadora. Isso acontece quando se olha nos olhos a pessoa a quem fez algo de injusto ou de quem se exigiu algo de mal. Por exemplo, quando a mãe olha nos olhos de uma criança abortada, negada ou abandonada e lhe diz: sinto muito, e agora eu lhe dou um lugar em meu coração.
e eu reparo isso na medida em que posso repará-lo, e ainda, você terá parte no bem que eu fizer em sua memória, e com você diante dos meus olhos. Então a culpa não terá sido em vão, pois o bem que a mãe ou a pessoa de quem se trate realiza em memória dessa criança acontece com a criança e através dela ela toma parte nisso e permanece por algum tempo em ligação com a mãe e com as suas ações. Na terra, a culpa passa. A respeito da culpa, é preciso ter em vista mais uma coisa. Ela passa e precisa ter o direito de passar. Uma culpa eterna só existe na perspectiva do céu. Na terra, a culpa é passageira, contudo, nela também passa depois de algum tempo. Doença como expiação em lugar dos outros. A culpa e a expiação também são frequentemente assumidas na família e no grupo familiar. Um filho ou um parceiro também pode dizer antes eu do que você no que tange a culpa e a expiação, assumindo a culpa e suas consequências quando outros se recusam a isso. Num grupo, uma mãe contou que se recusara a acolher sua mãe idosa e deixara no asilo de velhos. Na mesma semana, uma de suas filhas ficou anoréxica, vestiu-se de preto e passou a visitar um asilo 2 vezes por semana para cuidar de pessoas idosas. Entretanto, ninguém, nem sequer a própria filha, percebera a conexão com o ato da mãe. Doença como consequência de recusa de tomar os pais. Uma outra atitude que leva a doenças graves é a recusa do filho em tomar amorosamente seus pais, pois é pais, e em honrá-los com seus pais. Esses filhos se elevam acima da terra porque diante de um céu ou de uma outra coisa elevada consideram-se melhores e escolhidos. Há doentes de câncer, por exemplo, que preferem morrer a se inclinar diante de sua mãe ou de seu pai. Honrar os pais é honrar a terra. Quem crê no céu talvez acredite que pode, com sua ajuda, elevar-se acima da terra e acima dos pais. Porém, honrar os pais é honrar a terra. Honrar os pais significa tomá-los e amá-los como eles são. E honrar a terra significa tomá-los e amá-la como ela é, com a vida e a morte, a saúde e a doença, o início e o fim. Isso, porém, constitui propriamente o ato religioso, denominado antigamente devoção e adoração, e experimentado com um despojamento extremo que tudo toma e tudo dá com amor. Vou ilustrar isso com uma história. Poderia chamar-se 2 tipos de felicidade, mas aqui recebe outro nome, o não ser. Um monge que andava buscando pediu ao mercador uma esmola. O mercador se deteve por um momento, e ao dar-lhe o que pedia, perguntou ao monge: como é possível que você me peça o que lhe falta para viver, e no entanto precise menosprezar a mim e ao meu modo de vida que lhe proporcionamos isso? O monge lhe respondeu: em comparação com o último que busco, o resto parece desprezível. Mas o mercador perguntou ainda: se existe um último, como pode ser algo que alguém possa buscar e encontrar, como se estivesse no fim de um caminho? Como poderia alguém sair ao seu encontro, como se você fosse uma coisa entre outras muitas, e apossasse dele, mais do que outros e muitos? É inversamente como poderia alguém afastar-se desse último, ser menos conduzido por ele, ou estar menos a seu serviço do que outras pessoas.
E o monge retrucou: encontra o último, quem renuncia ao próximo e ao presente. Mas o mercador ainda ponderou: se existe o último, ele está perto de cada pessoa, mesmo que seja oculto no que nos parece e nos que permanece, assim como em cada ser se oculta um não ser, e em cada agora um antes e um depois, comparado ao ser que experimentamos como fugaz e limitados. O não ser nos parece finito, como o de onde e o para onde comparados ao agora. Porém, o não ser se revela a nós no ser, assim como o de onde e o para onde se revelam no agora. O não ser como a noite e como a morte é um início desconhecido, e se por um breve instante, como um raio, nos abre seu olho no ser. Assim também o último só se aproxima de nós do que está perto e brilha agora. Então o monge perguntou por uma vez: se o que você disse fosse a verdade, o que restaria ainda a mim e a você? O mercador respondeu: ainda nos restaria por algum tempo a terra. Constelação de Astrid, Diabetes, eu sigo você. Hellinger. Em consonância com o tema deste curso, nas 3 tardes destinadas à ilustração de minha conferência sobre céu e terra, trabalharei principalmente com participantes que têm uma doença grave ou corram risco de suicídio. Para Astrid na cadeira de rodas, ele diz: venha perto de mim, pode vir tranquilamente em sua cadeira de rodas. Qual é a sua doença? Astrid diz: sou diabética. Por causa do diabetes, fiquei dependente de hemodiálise e fiz um transplante renal. Hellinger: vou colocar agora à sua disposição o que sei. Se você trabalhar comigo como a sua boa alma e com a boa alma de sua mãe e de seu pai, talvez encontremos ajuda para você. De acordo. Bem, então diga-me algo sobre sua situação familiar. Houve em sua família acontecimentos marcantes? Por exemplo, alguém morreu cedo? Alguém cometeu suicídio? Astrid, depois de mim, ainda nasceu uma terceira criança, que morreu com 3 dias de vida. Hellinger, isso é importante. É um acontecimento ao qual os irmãos reagem com muita intensidade. Passou-se algo mais em sua família? Astrid, meu diabetes se manifestou quando meu avô, que morava conosco, morreu de câncer. Hellinger, ele era pai de quem? Astrid, de minha mãe. Hellinger, houve mais alguma coisa especial na família de sua mãe? Por exemplo, alguém morreu prematuramente? Astrid, o irmão de minha mãe morreu na guerra aos 14 anos, com difteria. Hellinger, algum de seus pais esteve antes casado numa relação estável? Astrid, não. Hellinger, vamos representar agora o seu sistema, com participantes deste grupo. Escolha o primeiro. Precisamos de alguém que represente seu pai e alguém para sua mãe. Dos filhos, quem for o primeiro? Astrid, meu irmão. Hellinger, o segundo. Astrid, sou eu. Hellinger, também tomaremos alguém para representá-la. A criança morta era, e Astrid diz, uma menina. Hellinger, também para ela escolheremos uma representante. De que morreu a criança? Astrid, não ficou esclarecido. Hellinger, o que significa não esclarecido? Astrid, bem,
Minha mãe não me contou, minha mãe me contou que ela não mamava. Outra causa de morte eu não conheço. Hellinger. Ela morreu de inanição? Astrid. Foi a única explicação que recebi. De resto, sobre essa criança, se fez um absoluto silêncio. Hellinger. Houve alguma recriminação entre os pais pela morte da criança. Astrid. Sobre a criança jamais se conversou. Hellinger. Bem, vamos colocar os representantes. Você pode andar o suficiente para colocá-los. Astrid. Posso? Hellinger. Sabe como se faz uma constelação familiar? Astrid. Não. E ele diz: tome com ambas as mãos cada uma das pessoas escolhidas e coloque-a em seu lugar em relação com as demais de acordo com o que você estiver sentindo no momento. Quando reconhecer que o posicionamento está certo, pare, faça isso absolutamente de acordo com o que você estiver sentindo no momento. Em seguida, verifique mais uma vez se está certo assim, e então sente-se. Figura 1. Astrid colocou o pai, a mãe, o primeiro filho, ela e a terceira filha morta. Hellinger, como está o pai? Pai. Bem, sinto-me preso entre as duas e ameaçado pelas costas. O que está atrás de mim me inquieta e sinto o impulso de me virar para vê-lo. Hellinger, como está mãe? Mãe. Sinto-me atrás de mim muita coisa invisível, algo muito pesado atrás de mim. Hellinger, como está o filho? Primeiro filho. Sinto-me muito ligado à minha irmã e muito distante de meus pais. Hellinger para o representante de Astrid. Como está a filha mais velha? Segunda filha. Sinto-me muito observada por meus pais. Acho bom estar distante. Hellinger, como está a filha falecida? E ela diz, não reconheço ninguém e não me sinto como integrante da família. Hellinger, agora coloco a menina morta à vista de todos. O que mudou para os pais? Perguntou Hellinger. Pai, sinto-me muito mais livre, apesar de sentir o espaço estreito em relação à minha mulher. Posso respirar muito melhor. Hellinger, como está agora mãe? Mãe, sinto-me aliviada. Segunda filha, também estou melhor. As duas irmãs trocam sorrisos. Hellinger, o que houve agora entre vocês duas? Segunda filha, é bom ter mais alguém assim. Hellinger para o grupo. Tenho várias imagens desta família. A primeira é que a mãe quer deixar a família, quer seguir a filha morta. A segunda imagem é que a filha mais velha quer participar para impedir que a mãe o faça. A terceira imagem é que a filha mais velha também quer seguir a irmã morta. Vocês viram o entendimento e o amor entre ambas? As duas irmãs trocaram sorrisos de novo. Hellinger, estão vendo? Elas não conseguem esconder risadas no grupo. Hellinger, exatamente. Agora vou colocar a mãe ao lado do pai. Hellinger, que tal agora? Pai, sinto-me puxado para a direita. Hellinger, pode ser que o pai queira desaparecer. Ele se sente puxado para fora. E o pai Hellinger diz, olha, fique do lado da filha morta e veja como é isso. Pai diz, sim, aqui é bom. E Hellinger pergunta a Astrid, o que aconteceu na família de seu pai? A Astrid diz, um irmão mais novo de meu pai morreu de repente por causa de uma pneumonia. E Hellinger diz ao pai,
Volte para junto de sua mulher. Vou colocar agora também seu falecido irmão mais novo. E Hellinger coloca o falecido irmão mais novo. E pergunta: o que mudou? Pai, isso é bom. Não sinto mais o puxão para a direita. Para os membros da família, nada mudou. E Hellinger diz ao grupo: o pai tem provavelmente a tendência de dizer ao irmão morto: eu sigo você. Hellinger: o que se passa agora com a mãe? E a mãe diz: acho que alguma coisa mudou quando chegou o irmão dele. Até então essa distância excessiva não era adequada. Isso agora mudou, mas o irmão não deve ficar perto demais. Hellinger: sim. Senão a mulher perde o marido. Para Astrid ele diz: você quer agora colocar-se pessoalmente em seu lugar? Como se chamava sua irmã falecida? Astrid Maria. Hellinger: olhe para ela e diga: querida Maria. Astrid: querida Maria. Hellinger: repita: Astrid, querida Maria. Longa pausa e Hellinger: diga a ela: eu sigo você. E Astrid diz: eu sigo você. Com amor. Astrid: com amor. Hellinger: repita isso. Eu sigo você com amor, diz Astrid. Hellinger: essa frase está certa? Astrid: sim. Como fica a irmã falecida com isso? E ela diz: não muito bem. Hellinger: exatamente. Terceira filha diz: não preciso dela. Hellinger: isto agora é o desengano. Ele diz ao grupo. Para Astrid ele diz: agora tiro sua irmã de perto de você e a levo ao lugar onde ela pertence. A representante da irmã falecida senta-se no chão diante de seus pais e apoia nele de costas. Hellinger para os pais: coloquem suavemente uma das mãos sobre a cabeça dela. Ambos os pais: como está a filha falecida aí? E ela diz: estou melhor. Hellinger: como estão os pais? Ambos os pais trocam sorrisos e balançam a cabeça afirmativamente. Hellinger para Astrid: diga à irmã, querida Maria, esse é o seu lugar. E Astrid diz: esse é o seu lugar. Hellinger: e eu fico aqui. Abra os olhos, Astrid: e eu fico aqui. Longa pausa. Respire profundamente, olhe para a mãe e diga a ela: como você a chamava? Astrid: mamãe. Diga-lhe, querida mamãe. Astrid: querida mamãe, eu fico aqui. Astrid: eu fico aqui, e chora com emoção. Sim, olhe para ela e diga com amor: querida mamãe. Astrid hesita. Querida mamãe, soluça. Eu fico aqui. E Astrid diz: eu. E Hellinger insiste: eu fico aqui. Astrid diz: eu fico aqui. Repita muito simplesmente: querida mamãe, eu fico aqui. Agora olhe para o pai. Como você o chamava? Astrid: papai. Hellinger: diga, querido papai, eu fico aqui. Astrid: eu fico aqui. Hellinger: com ele é mais fácil. Agora olhe de novo para sua mãe. Agora vou levar você também. Coloque-se ao lado de sua mãe. Assim, bem perto. Hellinger: olhe para ela e olhe nos olhos e diga: querida mamãe. Astrid: querida mamãe, eu fico. Exatamente, repita com firmeza: querida mamãe, eu fico. Hellinger: abrace-a com ambos os braços. Diga: querida mamãe, eu fico. E Astrid diz: Hellinger: exatamente, querida mamãe, eu fico. Respire profundamente com a boca aberta. Inspire e expire profundamente. Assim respira e repita com toda a tranquilidade: querida mamãe, eu fico. Astrid: eu fico. Agora o tom está totalmente tranquilo. Só agora está certo. Só agora está presente a força total. Astrid: querida mamãe, eu fico. Agora você fez o bem. Vai executá-lo também. Olhe para a mãe.
olhe nos olhos dela e diga: sim, eu assumo isso. Astrid, sim, eu assumo isso. Hellinger, bem, foi isso aí. Hellinger a conduz de volta ao seu lugar. Quando uma mulher ao lado dela faz menção de abraçá-la, Hellinger lhe diz: não, não, isso iria prejudicar a alma dela. Consigo mesma, ela está nas melhores mãos. Seu consolo só a distrairia. Hellinger para o grupo. Agora preciso respirar profundamente. Depois de um trabalho assim, mas creio que podemos ver que forças atuam levando a doença e que força é necessária para encontrar a passagem para a cura. E podemos ver que o mesmo amor que leva a doença também faz sair dela. A diferença é que agora ele tem um outro objetivo, porém o amor em si permanece inalterado. Se alguém quer dizer ou perguntar algo que ainda não esteja claro, aproveite essa oportunidade. Um participante. Não ficou ainda algo a ser tratado no pai, pois ele também queria buscar a morte. Hellinger. Um princípio importante nesse trabalho é o seguinte: fazemos apenas o que é necessário para o cliente. Para ela não era preciso mais, estava bem claro. Então eu também me detenho para não tirar a força. Quando o trabalho atinge o auge, paramos imediatamente. Portanto, nada de querer aprofundá-lo, de querer investigar perguntando como está você agora ou coisas semelhantes. Você percebe isso? Participante, sim. 4 meses depois do evento, recebi dessa paciente a seguinte carta: há semanas e dias luto interiormente entre o desejo honesto de contar-lhe as mudanças que nosso encontro desencadeou em minha vida. É uma timidez e inibição que impedem de consolar isso em prática. O resultado mais evidente e palpável se manifestou na cessação imediata. Uma série de infecções de rins e canais urinários que já vinham durando 3 anos sem interrupção. Isso significa para mim essencialmente mais do que parece à primeira vista. Essas infecções não só estavam comprometendo o êxito do meu transplante renal, mas já me tinham levado a admitir anteriormente outra intervenção cirúrgica, que devido a várias circunstâncias seriam complicada e onerosa, e cujo desfecho seria problemático. Eu fico que já perdeu de há muito tom inicial da teimosia diante da minha mãe. Tornou-se para mim uma certa liberadora de que tenho o direito de viver. Os envolvimentos que se manifestaram, eu sigo você e antes eu do que você, que em nossa família se entrelaçam como uma rede e foram pelo menos em relação à minha irmã falecida, claramente aliviados e desfeitos, tive de repente a liberdade de encerrar uma carreira de doença e uma escala de sintomas quase tão longa quanto a minha vida. A constante e indireta tentativa de suicídio perdeu sua mola impulsionadora e sua legitimação.